os adultos têm pouca paciência quando as crianças não estão sabendo lidar com o conflito. E aí o que eu queria dizer para toda a humanidade é: essas crianças não têm terapia muitas vezes, porque a gente, quando está mal, corre para o terapeuta, corre para o psiquiatra, toma um vinho, liga para amiga. Quantos Zooms a gente fez com amiga? A gente não aguento mais, eu preciso falar. Depois a gente enjoou de Zoom, falar com Zoom com amiga enjoou, já deu, né? Já deu. Então, a gente poder olhar que essas crianças não têm tantos recursos para acessar quando elas estão tristes e que a rede de apoio delas é principalmente os pais. Para a gente ter essa generosidade com eles e com a dor deles, que não é pouca. Podcast A Mãe! Olá, bem-vindos a mais um episódio do Podcast A Mãe, aquele nosso bate-papo sincero sobre maternidade real. Eu sou Juliana Tiraboski e hoje a minha convidada é a Vanessa Ábido Benaderet. Falei certo? Tá bom, tá ótimo. Eu estava ensaiando aqui o sobrenome dela, não sei se eu falei direito. A Vanessa, ela é doutora em psicologia social e também fundadora do Mames na Madrugada, um grupo de apoio para mães no Facebook. E ela também é mãe da Laura, de 10 anos, e do Rafa, de 8. Vanessa, bem-vinda, obrigada por participar aqui do nosso podcast. Muito obrigada pelo convite, achei incrível, fiquei super assim, uau, que legal, acho que quanto mais pessoas falarem de maternidade, melhor. Melhor, né? Eu convidei a Vanessa, não só porque ela tem esse grupo de apoio enorme para mães, né? Quantos membros já tem no grupo atualmente? É um grupo secreto, né, no Facebook, então dentro do grupo tem mais de 15 mil mães e fora tem 16 mil na fila de espera. Nossa, é muita gente, né? E a Vanessa, então, está muito por dentro de o que aflige as mães, quais são as principais dúvidas. E lá em 2017, eu participei de um seminário chamado Mãe Também é Gente, promovido pela revista Pais e Filhos. E a Vanessa estava participando de uma mesa redonda e ela falou uma coisa que eu achei muito interessante, que é o seguinte, que as mães hoje em dia, as mães da nossa geração, são as mães que mais pesquisam sobre maternidade, que mais estudam, que mais leem livros e ouvem podcasts, como vocês estão fazendo aqui agora, e veem vídeos, e são muito inseguras mesmo assim. Quer dizer, com todo esse tanto de informação que a gente tem hoje em dia, a gente ainda se sente muito insegura. Mas eu também me pergunto, será que essa nossa insegurança vem justamente do excesso de informações que a gente tem? Quer dizer, a gente é bombardeado por informação o tempo inteiro que a gente fica meio sem saber para onde correr. Então, Vanessa, eu queria começar te perguntando como que surgiu o grupo, quando que você criou ele? Foi porque você tinha dúvidas ou você queria ajudar outras mães? Como é que foi isso? Nessa época que o Mames na Madrugada surgiu no Facebook, tinha um boom de alguns grupos de mães, né, nessa época. E acho que uma grande inspiração foi o For Mames, né, da Kika e da Renata, acho que foram grandes inspirações, assim. Sim, e eu fazia parte dos grupo bem grande também, né? Bem grande, e eu fazia parte dos dois, do Mames da Madrugada e do For Mames. Mas eles ainda tinham uma característica mais informal e tal. E aí, nessa época, era um grupo de amigas, né? Começou com 300 amigas, 500 amigas, começaram cada uma a indicar, mas a gente queria muito manter esse caráter de intimidade nessa época. Então, era assim, era um lugar que ainda não tinha grupo de WhatsApp, né? Não tinha WhatsApp. Não existia. Então, era em que ano que você criou o grupo? Acho que o Rafa tinha um aninho, ele nasceu em 13, acho que foi em 2014. A gente está de aniversário agora em outubro. Só que ele surgiu, o Mames, hoje é uma empresa, né, que tem vários braços, a gente tem CNPJ, né, eu gosto de dizer que tem CNPJ para entender que é uma empresa real, a gente tem pessoas uma coisa profissional, né? Profissional, a gente tem TI, a gente tem advogado, a gente é uma empresa que funciona, né, a gente paga imposto. Então, a gente começou com essa ideia de ser um lugar muito íntimo de troca. E essa ideia surgiu muito antes de Facebook, muito antes, numa vez que eu estava visualizando uma janela. Vou contar para vocês rapidinho. Que é assim, eu trabalhava na Amazônia nessa época, e eu vi uma janela, eu estava muito calor e tal, e eu vi um moleque saindo numa vila de pescador, lá em Soure, um moleque saindo da casa dele, e eu passando mal na janela, assim, eu ficava muito vermelha, né, no calor, assim, eu era um ser estranho. Na Amazônia era eu, né? E eu trabalhei lá há uns 5 anos. Beleza. O que você fazia lá, só por curiosidade? Eu fiz de tudo. Mas eu trabalhei com alfabetização de adulto, comecei trabalhando com alfabetização de adulto. Depois a gente montou uma coisa muito bacana,
que é a Associação Vagalume, estava lá já com livros. Hoje a associação está fazendo 20 anos e eu coordenava um projeto de intercâmbio cultural. E esse dia da janela foi sobre isso. A gente estava falando de crianças, conversando crianças da Amazônia com crianças de São Paulo. A gente promovia esse encontro. Ai, que bacana. Aí tô lá morrendo eu de calor, assim, né, tentando manter a dignidade numa janela, e passou um moleque de uns 10 anos, eu não tinha filho ainda. Aí passou um moleque e a dona da casa que eu tava virou e falou assim: ô, moleque, volta pra sua casa, tá muito sol, não é hora de menino, tá na rua. E aí o moleque parou assim, e aí ele falou: é que minha mãe pediu para eu ir comprar refrigerante na vendinha. Daí essa que eu entendi que eram só vizinhas, disse assim: não, fala para sua mãe que tá muito quente, que o sol tá muito quente, menino não tem que estar na rua. Eu fiquei olhando a cena, já imaginando a mãe do moleque vindo tirar satisfação com a vizinha. É que você tá dando ordem pro meu filho aí, né? Eu fui criada em São Paulo, a gente é super individualista, a gente, né, se mete na vida do outro, mas não é bom. E lá, eu fiquei olhando, falei, gente, lá vai vir a mãe do moleque, né? E eu passando mal lá, tal, e a mãe do moleque não veio, o moleque demorou. Umas 2 horas depois, quando o sol já tinha baixado, e eu olhando ali, já tinha saído da janela, mas eu vi o moleque passando e o moleque voltando com o refrigerante. Eu levei muitos anos para entender o que tinha acontecido ali. Muitos anos. Daí eu já tinha filho, nunca mais falei sobre essa história com ninguém, mas eu entendi tudo. Sabe aqueles dias que você entende tudo? Cai uma ficha, que eu né? entendi? Cai uma ficha. Qual ficha que caiu para mim? Que lá, nessa comunidade de pescador, lá no meio da Ilha do Marajó, o que acontecia? As crianças eram cuidadas pela comunidade. Aquele menino, ele não era filho só daquela mãe. Ele era cuidado. Aquela frase que a gente vê meme, né? Para criar uma criança precisa de toda uma aldeia. De uma aldeia, eu né? vi isso. Eu vi. Aquela criança, ela era cuidada, ela era amada, ela era protegida por todo mundo, e isso era bom. Isso é muito bonito, né? O que a gente pode ver como uma intromissão na vida dos outros, né? Na verdade, era um cuidado daquela mulher com aquela criança. E eu entendi isso principalmente quando eu estava no momento eu acho que é o momento mais solitário da vida de uma mulher, é na hora que o bebê às 3 da manhã chora. Você já fez de tudo, você já trocou, você já rezou, você já chorou junto, você já amamentou, você já... Assim, tudo que você leu nos blogs, tudo que você leu em todos os livros que você leu, você fez com aquela criança. E aquela criança está chorando às 3 da manhã e você já tentou de tudo. É um momento que eu acredito que eu experimentei e já vi muita gente falar disso, que é o momento mais solitário da vida da mulher. Porque é você, um bebê e o medo. Né, de o que você está fazendo de errado que esse bebê não para de chorar. E o cansaço, e daí, né? Aquela exaustão. Isso. Você olha e fala, gente, isso aqui era para ser lindo. Me contaram que era para eu estar muito feliz, que eu era para estar plena. E você está exausta, né? E sofrendo de dores físicas, muitas vezes do pós-parto, e lidando de ser a mãe. E aí, por isso que veio o Mames da Madrugada. Ele era essa associação dessa estratégia que eu tinha visto de como a comunidade protege, dessa solidão que eu experimentei de forma muito profunda, muito genuína, ali na maternidade de madrugada. E aí eu saquei todo esse movimento e entendi que tinha essa função, o Mames. Por isso que o nosso logotipo, para quem prestar atenção, ele é uma lua, né? Assim, ele tem um fundo azul com uma lua amarelada, que na verdade é uma mulher carregando um bebê e uma estrela de Davi no fundo. Essa estrela de Davi representando ali proteção, esperança, né? Essa coisa da... Mas essa mulher ali de madrugada com o bebê gente, me ajuda. Então, quantos posts a gente vê de madrugada, de verdade, no Mames da Madrugada? Milhares. Historicamente, a gente tinha muito post, ainda tem muito post de madrugada de mulheres que não tem para quem recorrer. E ainda é assim, você ainda vê esse fluxo de mensagens aí na madrugada. Por isso que surgiu o nome e o logotipo, né? Porque é no momento que a mulher tá lá sozinha, sem saber o que fazer, e recorre ali a uma rede para procurar algum tipo de apoio, né? É isso. Nesse momento de solidão, você recorre a quem? Quem faz parte da sua rede de apoio? E para algumas mulheres, essa rede de apoio é o Mames. São as outras mulheres, né? Quando a gente fala, às vezes os conceitos dá até um pouco de preguiça pelo desgaste ou pela má aplicação dele, mas por definição é isso, sororidade, né? Quando a gente tem uma empatia pela outra mulher, que você entende o que ela está vivendo, você fala assim,
cara, vai passar. Calma, vai dar tudo certo no fim. Vai dar tudo certo. É. E eu lembro que eu tinha uma frase que eu falava muito com a minha irmã é mais velha, os filhos já eram grandes, que ela falava assim, semana que vem vai ser melhor. E aquilo dava uma paz, assim, sabe? Semana que vem vai ser melhor. Não, é realmente, porque você sabe que vai passar, né? Aquela dificuldade ali vai melhorar. E você percebe se tem quais são os temas ou as questões que afligem mais as mães dentro do Mamis? É o puerpério? É o momento antes do bebê nascer? É o parto em si? Ou, sei lá, é a amamentação? Quais são, assim, os pontos mais sensíveis, você acha? Você sabe que nessa quase uma década de existência dos grupos de mãe, é muito curioso como os temas foram mudando, assim. Eles foram mudando. Logo no começo, se você estivesse entediado e quisesse causar, colocava num grupo de mães, lá no Mames da Madrugada, por exemplo, escrevia assim, quero fazer cesárea, não me julguem. Pronto. Era o caos Assim, instalado, né? 600 comentários, as defensoras da cesárea, as defensoras dos partos normais, e a importância da analgesia, e meu Deus, sou irresponsável, sou egoísta. Era assim, e eram uns debates hiper acalorados, assim, né? Sim, já vi muitos debates sobre parto. Foi esvaziando isso, assim. Hoje em dia, se você jogar isso lá, as pessoas vão falar, quem tem que decidir isso é o seu médico com você, faz um bom... Dá uma olhada como que você lida com isso, e que seja melhor, que a saúde da mãe e do bebê sejam priorizados. Hoje a gente já entendeu que a via de parto não é tão importante do ponto de vista da discussão, do debate, que meio que já está numa coisa... O importante é ter informação e você, junto com o seu médico, entender o que é melhor para você e para o seu bebê. Acho que a gente Mas superou. Com muita informação, né? Porque eu acho que ainda hoje falta muita informação, né, para as mulheres poderem tomar uma decisão consciente, né? E não só ir no que o médico fala, claro. Ouvindo o médico, mas... A gente continua. Não, sim, a gente viu isso acontecer, né? Essa mudança coincide com até a legalidade das vias de parto, né? A gente viu regulamentar que para você encaminhar para uma cesárea tem que ter uma indicação clara, né? A gente passou por esse processo. Mas hoje não é mais um assunto de grupo de Facebook. Interessante. Há uns 3, 4... pode testar. Você vai ver que não vai dar. Não vai dar tanta briga mais. Não. Tá todo mundo superado. O que não significa que a gente não tem que estar atento, né? Que a gente ainda é um país muito cesarista, com cesáreas absolutamente desnecessárias, muito pautadas na agenda do ginecologista e nada a ver com saúde, né? Então a gente tem que prestar atenção nisso, claro. Aí, há uns 4 anos atrás, um pouco antes da pandemia, o grande, assim, se você estava entediada, o assunto principal de grupo de mãe não era mais tanto a maternidade, eram os cachorros. Então, a gente percebeu que teve essa mudança, né? Que vai mudando. Então, primeiro era a coisa do parto, depois, um pouquinho antes da pandemia, surge um novo tema que não tem tanto a ver com a maternidade, mas tem a ver com os cachorros. Aí, se você estava entediado, você punha lá que você tinha um cachorro que você não queria mais. Meu Deus do céu! Isso gera muita briga, né? Muita. A gente ainda tá numa fase meio assim, meu cachorro tá velho, meu cachorro tá doente, vou mudar de país, não sei o que fazer com o cachorro. Que não tem tanto a ver com maternidade, mas tem muito a ver com o senso de responsabilidade, né? Tem a ver com o valor de como que você cria seres vivos, né? Como que você tem uma implicância ali na sua família, né? Ter um cachorro é uma decisão muito complexa e que na pandemia a gente viu, né? Que teve um aumento muito grande do número de pets adotados, comprados, enfim. E agora a gente está numa discussão nova que é de crianças um pouco mais velhas, que começa com 5 anos, que é uma temática muito acalorada, que hoje mesmo lá no grupo dá para ver, que é o debate sobre gênero. Então, Sim. É o tema da vez. Assim, as mães é um tema que há uns anos atrás não surgia mesmo. Não, é um tema completamente... Assim, é claro que é uma pauta que sempre existiu, mas é uma pauta que, no universo materno, na forma como tá, é uma pauta nova. Né? Então... É verdade. Eu lembro quando eu entrei nesses grupos também, há uns... Sei lá, meus filhos estão com quase 8, eu entrei antes de ter eles, então deve fazer uns 10 anos que eu acompanho também. Realmente não se falava muito de gênero, né? E que tipo de discussões que estão rolando? Então, agora é assim... como e quando lidar com a questão da bissexualidade,
como e quando lidar com a questão dos gays e como lidar com, né, todas as legendas, a importância de tolerância. E uma coisa muito nova, que eu acho que é muito importante essa discussão, a forma como ela acontece nos grupos, inclusive na madrugada, nem sempre é muito produtiva. Eu vejo que é parecido com como era o começo do debate sobre parto, que era mais sobre um tá certo e um tá errado. Mas como eu já vi essas discussões, elas irem ficando mais maduras, eu estou numa fase que bom que a gente está discutindo. Eu acho melhor a gente estar discutindo, né? Tem que levantar o assunto, né? Não dá para a gente fingir que este assunto não está na mesa e que sempre esteve, né? Que antes as pessoas, olha que bizarro, ficavam dentro do armário. Agora é um assunto que a gente abriu, vamos falar disso. Como, quando? Então, acho que a gente ainda está aprendendo a discutir isso. Mas os debates são quando falar disso, o que é liberdade de expressão e o que é preconceito, né? Eu acho que a grande agora, né, do jogador de vôlei, que levantou muito essa discussão, né, do que é opinião e o que é homofobia, o que é crime, o que não é. E as pessoas muito precisando desabafar, né? Tá todo mundo muito cansado, assim. Você vê que esse é um embate que, no fundo, também tem uma agenda política, né? Não só uma política partidária, mas tem uma agenda política por trás. Do que a gente está falando? Porque qualquer uma dessas discussões que a gente está trazendo, a gente está falando sobre direitos, né? Direito de falar. Tudo. Então, assim, direito de falar, direito de ter opinião, o que é ter opinião? O Cortella esses dias falou uma coisa que é maravilhosa. Você pode ter opinião, ele falando dele. Você pode dizer que eu sou um idiota, mas você não pode dizer que eu sou pedófilo. Né? Uma coisa é você ter opinião e a outra coisa é você dar uma sentença para a pessoa na internet, essa cultura do cancelamento que é bizarra. Então, eu acho que a gente está numa fase de amadurecimento, né, sobre isso. Eu acho que é importante a gente falar disso. É importante, sim, a gente entender que homofobia não é opinião, né, e entender como que a gente amadurece esse debate para que também a gente consiga falar dele. Quem que precisa falar dele? As mães precisam falar disso. Claro. Então, a gente também ajustar isso, né? Acho que é uma pauta que está aquecida. Que bom. E, sim, eu acho ótimo, acho que tem que ser discutido mesmo. E eu acho também que duas coisas, né? Acho que as pautas mudam conforme os momentos que a gente está vivendo. Então, essa coisa do gênero está sendo mais discutida por casos que acontecem, né, na sociedade e vem para dentro do grupo. Tem um momento de pandemia, né? Eu imagino que deve ter tido muita discussão sobre manda para a escola, não manda para a escola. Ah, mas quem manda para a escola é irresponsável. Ah, quem não sai de casa é paranoico. Também rolou muito discussão de pandemia. Muito. Acaloradíssimas, assim. E dentro do grupo, a gente tem uma regra que a gente não discute política partidária. Dentro do grupo não pode discutir política partidária. Então, a gente tinha um posicionamento um pouco prestando atenção de como isso estava se caminhando em termos de politicagem, né? Como é que estavam sendo discutidos isso nos grandes fóruns, até que teve um momento que a gente teve uma tomada de decisão de apoiar a abertura da escola, aí não só como moderadora do MAMES, mas como psicóloga. Aí já era um posicionamento mesmo. Né? Ok, entendemos que a gente precisa ter protocolo, que a gente vai manter distanciamento, que a gente vai manter máscara, que a gente vai pôr álcool gel, que a gente vai ter que se reinventar, que a gente vai ter que pensar fora da caixa, mas que a gente estava apoiando o movimento Escolas Abertas. A gente, poucas vezes a gente teve uma posição tão clara de uma coisa que normalmente a gente fica meio só fazendo um papel de mediadora. Eu tenho bastante opinião, coloco bastante opinião, algumas até polêmicas, né? Nem sempre aceitas pela maioria, e eu tenho esse cuidado de entender que eu não quero ser aceita pela maioria. Eu quero fomentar o debate ali, principalmente. Até de posts que as pessoas falam, mas por que você não apagou? Eu falo, mas minha gente, porque eu quero o debate. Certo. O Mames na Madrugada é um grupo com mulheres que estão numa condição hiper blaster privilegiadas, né? Assim, nós não somos a maioria, né? Nós somos uma fatia da sociedade, e que se a gente não debater, quem vai debater, gente? Né? Todo mundo tem que estar preparado para debater. E a gente é formadora de opinião, e a gente tem altos cargos executivos lá, a gente tem um monte de mulher tomando decisão importante no mundo. Cara, a gente precisa saber discutir esses assuntos. Então, acho que teve na pandemia muito isso, como sair, quem não sair e tal, e a gente foi lá e a gente apoiou. A gente qualificou o debate, eu até fiz uma live com as meninas lá das Escolas Abertas, que era um posicionamento mesmo, assim, a gente quer que as escolas sejam abertas. Nesse caso, vocês realmente tomaram posicionamento, estamos a favor da abertura. Até por uma questão social mesmo, né? Porque, como eu digo, né, que a gente é muito privilegiado,
as nossas crianças comiam em casa, passavam inclusive o dia inteiro comendo. Tô com fome, um cuco, Sim. né? E tinham Mas as condições de crianças... fazer aula online, tem computador, tem tablet, tem internet boa em casa, né? E o que a gente via, né, nas escolas públicas, que deram show, quero dizer, né, que as escolas que tiveram o mínimo de recursos públicas, elas deram show na pandemia, assim. E as crianças, muitas precisavam voltar para a escola para comer, para ter aula, para não serem abusadas em casa, né? O número de abusos de criança em casa foi absurdo. Aumentou muito. E aumentou muito. E uma coisa muito importante, que agora eu tô ali, eu acho que eu nunca atendi, não, eu acho não, eu nunca atendi tanto na vida, como esses 2 últimos anos, assim, no consultório, porque inclusive eu sou terapeuta de casal. Certo. Então você imagina o que foi o consultório. Assim, Quantidade de conflitos aumentou muito, né? muita briga, muito divórcio, muito casal que já estava em crise, resolveu se separar mesmo. Alguns casais conseguiram se ressignificar, principalmente quem procurou ajuda cedo, assim, viu que estava desgastando. Eu e o meu próprio marido, a gente só pediu o divórcio 3 vezes nesses 2 anos de pandemia. Um deles foi por conta do lixo, que eu achava que não era suficiente para a gente se separar, e sobrevivemos. Estão aí juntos. Tamo junto. Sobrevivemos à pandemia. Entendi. E também eu acho que outra coisa interessante de observar nos grupos é que os assuntos vão mudando também conforme as crianças vão crescendo, né? Porque quando você cria o grupo, o seu filho, você falou que seu filho tinha 1 ano, né? Era isso. Hoje ele já tá com 8, sua filha mais velha tá. O seu filho mais novo tinha 1 ano, é isso? Agora sua A filha mais Laura tá velha com 10. tá com 10, ele com 8. As dúvidas vão mudando, né? Que nessa discussão sobre gênero, sobre sexualidade, vai aumentar mais ainda, porque as crianças vão ficar mais velhas, vão entrar na adolescência. Então, aquela turma que te acompanhou do início, que tinha bebezinho, já tá com as crianças um pouco maiores, então os assuntos vão mudando também por conta disso, né? A gente toma esse cuidado, que é, poxa, tem mãe que tá ali com a gente desde que ela estava grávida e hoje a criança tá ali, né? Isso que você tá dizendo. Tinha mãe que, por exemplo, já estava grávida e tinha um filho um pouquinho mais velho, então tem crianças que estão na puberdade, que estão no mames a vida toda, né? Então a gente toma cuidado de fato, acolher essas mães, né? Elas continuam fazendo parte da nossa comunidade, né? De cura, de atenção, dessa solidão, ter apoio. E, ao mesmo tempo, a gente adiciona membros também grávidas e tentantes, muito para também ir, né, arejando novas pessoas no grupo e tal. Não, o Mames para mim foi muito importante, agora minha cunhada tá grávida, se vira e coloca ela aí. Né? A gente tem que ela também precisa desse critérios. apoio, né? Ela precisa, Então a gente fala, tem dia que no grupo tem post de assadura, de parto, e também tem a partir de quando que pode depilar, ou como lidar com a primeira menstruação, ou onde comprar roupa para criança de 12 anos, que é uma incógnita, né? A gente tem algumas anunciantes que vendem, mas assim, é um desafio, meninas de 12 anos, onde comprar roupa. Porque tá naquela fase de transição, né? Talvez o tamanho infantil não caiba, mas ainda é muito pequena para usar um adulto, né? Não sei, eu não cheguei nessa fase ainda, mas imagino que deve ser esse o conflito, né? Não, e tem esse conflito, e tem uma coisa aproveitando, acho que é importante a gente falar disso, que é a questão da sexualização das meninas, né, precocemente, sim. né? Nossa, isso me preocupa demais, demais. É uma loucura. Você vai na loja de criança, gente, o sutiã tem bojo para meninas de 8 anos. Nossa, gente. Do que a gente está falando? Sabe? E as lojas que têm aquelas roupas com cara de criança, vai só até uns, sei lá, 6, 8 anos no máximo, depois não cabe mais, né? Não, e aí você começa a ver roupa com decote, roupa aberta, totalmente aberta. É assim, claro que, né, por exemplo, a minha filha, ela adora ficar com a barriga de fora, ela adora, assim, ela tem um calor, aquela menina que ela nunca tem um casaco, tá nevando que a criatura não quer pôr casaco. Mas mesmo essas roupas, elas têm cara de criança, né? A gente precisa lembrar que, não, mas ela não gosta. Bom, tá, né? Não tô pedindo para ela usar com 10 anos a camiseta da Peppa Pig. Mas, claro. assim, a gente precisa orientar, precisa ter esse discernimento de que o que pode e o que não pode. Por quê? Porque a gente precisa se vingar dos nossos pais, né? Porque não? Porque eu sou sua mãe, porque eu falei. Porque eu falei, ué. Bora criar uns traumas aí nessas crianças. Gente, senão fica muito fácil a vida deles. Não, mas é o papel dos pais, né? Fazer isso também. E falar uns não, você não vai usar isso porque não é adequado, né?
O sapatinho com de criança com tranquilidade. salto, gente. É isso. Então, A você tem gente esse precisa se cuidado de... posicionar. Desculpa, não, pode falar. Não, que a gente precisa se posicionar, né? Que não é, ah, não, coitada, ou, puxa, que coitada nada, gente. Essas crianças são um bando de privilegiados, sabe? É, E, isso não é nenhum e isso sofrimento, né? De verdade. não é. Essa frase que eu disse lá no começo, quando você viu lá no Seminário da Pais e Filhos, eu acho que tem muito disso, né? A gente viu tanto que, assim, e a gente está vivendo uma época muito polarizada. Então, ou a coisa é preta ou a coisa é branca, né? A gente perdeu uma área cinzenta de olhar para o nosso filho e se relacionar com esta criança, né? Tem jeitos de se relacionar que estão no manual, mas tem jeitos que não estão no manual, né? Que é muito da sua relação. Então, acho que tem uma coisa que eu queria dizer que é assim, a gente sempre fala de tempos de qualidade, porque a gente acabou, né, vivendo esses últimos 2 anos intensamente fazendo tudo, né? Principalmente as mulheres ficaram muito sobrecarregadas. Sim. Eu lembro que eu atendia, sei lá, 8 pacientes, 8 casais por dia, que eu normalmente, antes da pandemia, eu atendia 5, eu comecei a atender 8, assim, porque eu ficava com o meu senso de responsabilidade muito aguçado, que eu falava, gente, essas pessoas, elas estão precisando, eu não posso, ai, não quero, tô cansada. Só que, então, ao mesmo tempo que eu tava, pensa que cada sessão tem 50 minutos, então eu tava ali 8 horas fazendo atendimento cabeça, assim, concentradíssimo em cada história, em cada família, né? Saía de lá, e é por isso que eu falei que eu pedi o divórcio do meu marido por conta do lixo, porque na terceira sessão eu saí e falei, Mô, o lixo. Na quarta sessão eu saí e falei, Mô, eu já cozinhei, eu já arrumei a cama, eu já ensinei o olhar ali, tira o lixo. Às 8 da noite, a hora que eu saí, que eu já tinha feito o olhar ali, atendido 400 casais, né, eu já tinha arrumado a casa, eu tinha feito arroz, que para mim, eu queria agradecer muito a Ana, que trabalha aqui na minha casa, que se não fosse a Ana, minha vida não funciona. E enaltecer quem sabe cozinhar, toda a minha admiração para vocês. Mas, gente, eu sofria. Sabe o que eu fazia? Teve uma vez que eu fui fazer um bolinho de carne, que eu falei, gente, eu peguei uma receita, parece fácil, eu vou gravar, porque devem ter outras mulheres na minha situação que não sabem fazer bolinho de carne, eu vou gravar e mostrar para elas que se eu sou capaz, elas também são. Organizei tudo, fiz tudo bonito. Todo mundo vai conseguir. Organizei a carne, o tempero. Gente, era incomível. Não sei se existe essa palavra. Era terrível. Não a rolou. Textura, um horror. Eu falei, desencana, não vou gravar nada, deixa pra lá. E aí, às 9 da noite, quando eu saí, o lixo tava lá. Eu falei, meu filho, vai você, o lixo. Vai embora junto com o lixo. Agora, a gente dá risada, mas na hora era uma briga muito séria, assim, sabe? De cansaço, de exaustão. Então, a gente precisa também prestar atenção nessas mulheres que estão super cansadas, que ser mãe não é isso que a gente viveu nesses 2 anos. Isso não é a maternidade. Eu estou na fase de redimir minhas pacientes. Gente, não é problema. Não, eu tenho problemas de relacionamento com os meus filhos. Não. Ou com meu marido. Calma. Vamos tentar voltar um pouco mais perto da normalidade, para a gente entender que ninguém, nunca, na história, a gente não tem retrovisor de pesquisa que mostre pra gente o que acontece quando você fica 4, 5, 6 pessoas numa casa durante 2 anos, 7 por 7. A gente não sabe. A gente não tinha essa experiência. É uma situação nova para todo mundo, né? Sem precedentes. Completamente atípica. É uma situação assim, que você está tentando sobreviver, né? E ponto. É isso. E muita coisa acaba sendo deixada de lado. Não dá para você esperar a perfeição e ficar se exigindo muito também, né? Exato, e isso é uma coisa muito importante que você disse. Tipo, a gente tem que baixar um pouco a nossa expectativa do que a gente precisa entregar como mulher, como cozinheira, como mãe, como filha, como organização da casa. Enfim, a gente precisa baixar um pouco. A gente precisa entender agora um movimento que eu estou vivendo bastante isso no consultório, que é as pessoas estão com fobia de pessoas. Porque nos últimos 2 anos as pessoas morriam porque encontravam com pessoas. Então tá todo mundo muito ansioso. Distúrbio de ansiedade para todo mundo. Nossa. A gente precisa se olhar, a gente precisa tomar sol. Pouquinho, não tô falando ficar lá, né? Porque eu também não tenho tempo para isso, mas eu tô dizendo assim, sabe, arregaçar a manga e tomar 15 minutinhos de sol. A gente tá precisando fazer atividade física. Ah, mas eu não tenho dinheiro para nada. Sim, sobe de escada. Né? Sobe de escada, vai dar uma volta no quarteirão, né? Vai dar uma volta, vai no parque. Precisa tomar sol, precisa fazer atividade física, precisa começar a perceber que pessoas não são más, que as pessoas, né, nós somos legais. Tem muito mais gente legal no mundo, né? Eu sou apaixonada por pessoa, tanto que eu sou psicóloga.
Mas tem mais gente boa no mundo. É que acho que a pandemia acaba exacerbando, né, tudo. E aí você sai na rua, vê o cara sem máscara, fica com raiva realmente é isso, assim, você acaba ficando com raiva de gente. Eu tô meio assim, né? Tudo bem, já tô saindo para algumas coisas e tal, mas, tipo, você entra num lugar, a pessoa tá sem máscara, você fala, puta que pariu, meu, não aprendeu, faz quase 2 anos que a gente tá nessa, não aprendeu a usar uma máscara ainda, então eu tô um pouco nessa fase de fobia de gente, eu acho. Mas é que a gente precisa olhar para isso com muito, sabe, assim, com muita honestidade, porque teve uma fase que era assim, todo mundo fazendo pão fermentado, né? Todo mundo uma horta, todo mundo com um cachorro. Teve essa fase, né? Teve Foto do do pôr do pão, passei pela sol. fase do pão. Você fez pão, nossa. Não fermentado, Toda minha não, geração. fiz pão simples, assim, sabe? Que você mistura tudo e enfia no forno. Não cheguei na fase do Não, pão não sei. fermentado, não cheguei ainda. Mas olha, eu quase fiz todas, eu quase estiquei todas. Eu adotei uma cachorra, eu nunca gostei de cachorro, eu não suportava cachorro. Agora eu tenho a Sério? Aurora, que é a paixão. Nós adotamos uma gatinha, nunca tive Olha lá, tá gato também, vendo? mas ela surgiu nas nossas vidas e adotamos. Aí então, cachorro check, né? Horta, montei Horta, uma horta. fiz horta também. Aí, ó, check. Não fiz pão, não Não tenho essa fiz capacidade. pão. Postei foto do pôr do sol, Eu acho que eu fiz também, acho que eu fiz. mas agora a gente. E teve nessa fase do pão, do cachorro, da horta, eu via um movimento das pessoas dizendo assim, ai, porque depois da pandemia a gente vai ser seres humanos melhores e Não tal. vai não, não vai Não não. vai, não vai. Não tem na história da humanidade um momento de crise pós-guerra, por exemplo, em que que as pessoas ficaram melhores. Tá todo mundo sem dinheiro. Sabe quantas pessoas estão morando na rua em São Paulo? 66 mil pessoas. Nossa, gente, aumentou Como é que a muito, gente vai né? estar bem? Não 66 dá. mil pessoas passando. Tem sei lá quantos milhões na linha da miséria, acho que são 12 milhões, passando fome no Brasil. Não tem como estar tudo bem. Não está tudo Não, bem. de jeito nenhum, né? A gente tem essa sensação de que a vida tá voltando ao normal, né? Porque a vacina está proporcionando isso também, da gente poder sair um pouco mais, o número de mortes ainda é alto, mas caiu bastante. Então a gente tem essa sensação de que está tudo bem, mas não está, né? É isso É. que você falou, né? As pessoas estão passando fome, estão indo para a rua, então ainda está um momento muito delicado e péssimo. E a gente precisa olhar que tem aquela frase, né? Você quer mudar o mundo, dá uma volta no seu quarteirão, né? O que você pode fazer para melhorar o entorno? Então, assim, acho que quem ainda tem alguma coisa precisa olhar e falar assim, como é que eu vou ajudar alguém? Seja com o meu tempo, seja com uma cesta básica. Eu sei que muita gente já doou cesta básica, a gente vai precisar continuar doando. Antes a gente Por doava muito quando dava tempo. pela empresa. A gente vai precisar olhar para isso com honestidade e falar assim, gente, precisa dar. E eu sempre, como psicóloga, e ainda psicóloga social, a gente sempre tomou muito cuidado para não fazer ações assistencialistas pelo assistencialismo, né? A gente sempre trabalhou muito com a perspectiva de transformação social, né? E não ficar doando. Não tem nada a ver com o momento que a gente está vivendo. Não é sobre isso, né? Quando a gente fala de transformação social, é daqui a pouco. Agora precisa doar. Precisa doar a cesta básica, precisa doar Agora é o roupa. imediatismo, né? É cuidar do emergencial, da pessoa que está passando fome agora, né? Depois você pensa numa transformação maior. Né? E eu acho que a pandemia também exacerbou. Difícil falar essa palavra. Piorou a gente estava falando da insegurança, né? E tudo isso, assim, o medo, o confinamento, você ficar 24 horas por dia com a sua família, todo mundo nervoso, ansioso. Piora ainda mais as inseguranças daquela mãe, né, que não sabe se está fazendo certo, se está fazendo errado. Vejo muita gente preocupada com o tempo de tela dos filhos, os eletrônicos, né? Porque na pandemia a criança agora só fica grudada no celular, no videogame, no tablet. Mas é que agora sim, já estamos saindo um pouco mais, né? As crianças estão indo para a escola, mas naquele momento em que estava todo mundo confinado mesmo, né? Via muita mãe falando, mas que eu vou fazer o quê? O menino não pode ver os amigos, não pode ir na quadra, não tem mais aula de natação, não tem futebol, não tem. Eu vou deixar ele ficar nas telas, né? E aí vem aquela sensação de, que eu tô fazendo tudo errado. Vem aquela insegurança, né, de você achar que você tá fazendo as coisas erradas mesmo, né? Você Sabe que eu sente queria... isso, assim, na sua terapia, nos seus atendimentos?
Eu sinto que mãe sempre se sente culpada, né? A nossa geração é uma geração mais culpada do que antes. Eu não lembro da minha mãe preocupada se eu estava entediada. Eu não lembro da minha mãe preocupada com isso. Eu lembro de eu falar para minha mãe assim, mãe, o que a gente vai fazer hoje? E a minha mãe responder, faz assim, pu, pu, pu. Quando você cansar, você faz para cima. Pu, pu, pu. Fim. Vira, né? Fim. Você vira, não sei. Você tem um monte de brinquedo. Agora, a gente tem programação por horário com as crianças no fim de semana. Agora na pandemia não, mas né? Teatrinho, cineminha, andar no parque, não sei. A gente não deixa a criança quieta, brincando sozinha, né? A importância do brincar não dirigido é exatamente para as crianças irem elaborando os conflitos. A gente está sempre ativando a criança. E a tela, o que acontece? Enquanto a criança está na tela, ela está quieta, ela está sentada no sofá quieta, então está sob controle. A mãe tem 45 calls naquele dia, a criança está sentada no sofá, dá uma sensação de eu vou dar conta de fazer o arroz. Né? Eu vou limpar um banheiro hoje, que faz sei lá quantos dias que eu não limpo na pandemia. O que acontece? O cérebro da criança, ele fica hiperestimulado com as telas. Só que o corpo da criança, não, ele não gastou aquela energia. Então, quando a criança não está na tela, ela está indisciplinada, porque é aquela energia parada e o cérebro hiperativo. E aí, o que a mãe fala? Vai para a tela, toma meu celular, toma um iPad, quer uma TV? Acalmar de novo, né? Para acalmar de novo. Então, a criança está sempre. E uma coisa muito importante que eu quero, assim, eu queria muito que todo o planeta escutasse. Os adultos têm pouca paciência quando as crianças não estão sabendo lidar com o conflito. Essas crianças, imagina, tem criança, foi aniversário da Dani, minha sócia, né? Que, na verdade, ela é mais que minha sócia, ela é muito mais que minha sócia. Ela é a minha Little Sis, minha irmãzinha, assim, ela é bem mais nova que eu. Então, eu trato ela que nem irmãzinha. E aí foi aniversário do Michel, né, que é o filhinho dela, de 3 anos, imagina que quantas festinhas ele não foi? Sim. Né? Ele tem 3 anos, ele ficou 2 anos em pandemia. Foi aniversário dele, gente. A maior parte da vida dele, né? Foi na pandemia. Maior parte, é isso. Sabe, quando eu via minha filha, por exemplo, de 10 anos, quando as pessoas falavam ela tem que ficar 2 sem ir para a escola, eu falava, é 20% da vida dela. É muito, 20% é muito tempo. Então a gente precisa olhar para essas crianças com um pouco de piedade. Você estava falando do aniversário dele. Eu te interrompi. Que ele não, que ele estava lá na festinha dele e eu estava encantada de como ele estava se divertindo, porque ele não tem repertório de festinha, ele não sabe que é para se divertir. Então eu fiquei olhando. Não sabe, eu fiquei olhando ele encantado, sabe, assim, com a patrulha canina. E falei, gente, que moleque, gente boa, sabe? Porque, bom, eu perguntei, mas o Dani, ele não vai ficar com medo dos personagens? Porque tem criança de 3 anos que tem muito medo de personagem de festa. Tem, super, é assustador para algumas crianças. E aí ela me respondeu, não sei. Porque ele nunca tinha visto. Não teve essa experiência. Quase morreu, me dá vontade de chorar. Eu falei, gente, que triste, né? E aí o que eu queria dizer para toda a humanidade essas crianças não têm terapia muitas vezes, porque a gente, quando tá mal, corre pro terapeuta, corre pro psiquiatra, toma um vinho, liga pra amiga. Quantos Zooms a gente fez com a amiga? A gente não aguento mais, eu preciso falar. Depois a gente enjoou de Zoom, falar com Zoom com a amiga. Já deu, né? Já deu. Então, a gente poder olhar que essas crianças não têm tantos recursos para acessar quando elas estão tristes e que a rede de apoio delas é principalmente os pais. A gente ter essa generosidade com eles e com a dor deles, que não é pouca. Nossa, eu fico pensando isso, assim, como eles estão sofrendo e, ao mesmo tempo, como eles são fortes e resilientes e até, muitas vezes, muito mais conscientes do que muitos adultos. Eu fico pensando, por exemplo, agora os meus estão indo para a escola, eles ficam 4 horas por dia de máscara. Eu nunca fiquei tanto tempo de máscara, porque eu tenho o privilégio de poder trabalhar em casa, então, quando eu saio, eu não fico muitas horas fora de casa. Então, eu acho que eles usaram máscara muito mais tempo do que eu. E eles usam sem reclamar e vão felizes para a escola. E eu fico admirada, assim, falando, nossa, tem um monte de adulto que reclama de usar máscara, essas crianças estão aí usando direitinho, não reclamam, e vão felizes para a escola. E quantas vezes que a gente vê eles sem precisar, por exemplo, dentro de casa ou dentro do carro com a gente, que se a gente não fala, pode tirar a máscara, eles estão com a máscara. Super preocupados. Nossa, meu filho, muito preocupado. Às vezes outro dia a gente estava brincando ao ar livre, assim, não tinha ninguém em volta. Eu falei, filho, pode tirar a máscara? Não quero tirar.
Até me preocupa um pouco, assim, com esse excesso de preocupação também, que é aquilo que você falou da fobia de gente, porque acho que também muitas crianças talvez desenvolvam isso, né? Esse medo de sair de casa, medo do contato com outras crianças, né? Que também vai ser uma questão aí que a gente vai ter que trabalhar, né? E você já viu aqueles vídeos de criança bem pequenininha, assim, de 2 anos, que qualquer coisa que ela vê, ela acha que é álcool gel? Ai, já vi. Ai, que triste! A criança, você faz assim, quando é um álcool gel de verdade, a criança nem olha, ela já sabe que é para fazer. Você olha e fala, É. vamos ter que acolher tudo isso, Já é um né? hábito que tá Porque introjetado ali nela, né? Já sabe que tem que passar o alquinho. Agora, Vanessa, de onde que vem essa insegurança tão grande da gente, assim, dessa nossa geração? Por quê? Você acha que tem a ver com o excesso de informação? Quer dizer, o excesso de informação, em vez de ajudar, está atrapalhando? É rede social com muita gente palpitando? Porque eu fiz um programa com a Sabrina, que eu acho que ela está no Mames também. Eu conheci ela no For Mames. Não sei se ela faz parte do Mames também, que ela tem 5 filhos, tem 2 filhos mais velhos, depois teve trigêmeas. Não sei se você conhece ela. Eu não, e entrevistei ela tem ela. uma Laura, né? Ela tem uma Isso, Laura que as trigêmeas são junto com a minha Laura. Ah, tá, Elas isso. são Elas do mesmo devem ter mais ou ano. menos a mesma idade, né? E aí ela falou uma coisa interessante, que quando ela teve a primeira filha dela, que agora acho que tá com uns 17, 18 anos, não tinha, assim, rede social, não tinha esses grupos. E ela cuidou da filha dela muito no instinto, assim, do que ela achava que era certo, e que era errado. Quando vieram as trigêmeas, que foi, sei lá, uns 8 anos depois, não sei, acho que mais ou menos isso. 8, 9 anos depois, já tinha muito mais informação. Eu não estou falando só de grupos, né? Estou falando de todo tipo de rede social, e de livros, e de vídeos, e de podcasts. Quer dizer, eu acho sim que os grupos são muito importantes, porque é isso que você está falando, né? Dessa aldeia, de ajudar os outros a tirar as dúvidas e dar apoio, mas ao mesmo tempo tem muita informação. Então, às vezes, você pergunta em algum lugar: ai, gente, meu filho, sei lá, tá com febre, tá vomitando, tá passando mal, o que que eu faço? Vai ter gente que vai falar: corre para o hospital agora. E vai ter gente que vai falar: não vai para o hospital, espera, faz tal e tal coisa. Aí você fala: putz, o que que eu faço então, né? O que você acha, assim, de onde vem essa insegurança? Então, eu acho que tem, assim, acho que tem esse excesso de informação, né? Eu acho que tem essa vida instagramável, que se a Uhum, gente reflete um pouquinho, a gente sabe que aquilo não é 100%, não corresponde a 100% da realidade da pessoa, né? Que o Instagram, na verdade, é um grande painel de bons momentos ou de momentos sim. forjados a ser bom. Então, a Uhum. gente sempre está numa comparação, Nossa, é né? Que a gente verdade. precisa prestar muita atenção para ver o que, que aquilo está causando na gente, porque que gera ansiedade na imensa maioria das pessoas, sim. Uhum, E a gente tem alguns sentimentos nossos que a gente não está autorizado a ter. Então, por exemplo, inveja não é um bom uhum, sentimento da gente ter. A gente não reconhece, a gente não assume. Ah, não, eu tenho admiração. Ou, uhum, ah, eu tenho inveja rosa. Ah, não, não, amor, deixa eu te explicar. Inveja é uma coisa da humanidade. Todo uhum, mundo tem inveja. Reconheça a sua, que tem chance de você não fazer o mal pro amiguinho. uhum. Entendeu? Reconheça do que você tem inveja para você não sair por aí fazendo sintominha. Né? É E importante a existe, gente. né? Não adianta você querer fingir que não Existe. existe. Não. E aí o Instagram ele é feito para isso, né? Então você Uhum, pode gerar admiração de uma pessoa, você pode gerar inveja da, né, de situação, da mesma foto, algumas pessoas vão te admirar, outras vão te invejar. Olhar para que tipo de pessoa que você gosta de seguir, que te faz bem, que você olha e fala assim, pô, uhum, eu tenho uma vida parecida, eu gosto, ou até aqui eu consigo ir, eu chego nessa. Tipo assim, por exemplo, o meu Instagram, que é @vanessaabdo7, o que eu coloco lá? Eu coloco uma vida bacana, assim, eu coloco, tipo, ah, que legal, dica de viagem, dica de coisas com uhum, criança, coisas sobre o meu casamento e coisas de psicologia. Então, tem um monte de uhum, dica lá. No do @mames na madrugada também tem conteúdo todo dia. Só que é um jeito de falar assim, pô, eu me reconheço na Vanessa, eu tenho uma identificação com ela. Ah, também tenho um casal de filhos, eu tenho 2 filhos, mais ou menos da mesma idade. Ah, acho legal o jeito que ela lida com casamentos, acho legal o jeito que ela fala de sexo depois dos filhos, não sei o quê. Então, assim, tem um tipo de pessoa que vai olhar para o meu Instagram e falar, porra, bacana, é uma vida que dá para, sabe, se inspirar, que dá para motivar, uhum. né? Seguir por lifestyle, por exemplo. É um jeito da gente lidar. O que a gente tem que tomar cuidado
é que tem coisas que são completamente fantasiosas, que não tem nada a ver com a nossa realidade, né? Sei lá, um monte de babá, um monte de motorista, um monte de, sei lá, situações completamente diferentes da nossa realidade, pessoas com outro estilo de vida que não tem a ver com o nosso. E como que a gente vai lidando com isso? Porque assim, como que é, para falar um pouquinho de teoria, como que a gente forma a nossa identidade? A gente olha o que a gente tem de parecido com o outro e a gente olha com aquilo que a gente tem de diferente do outro. Não tem um dia que a gente acorda e fala, nossa, hoje eu tô muito Vanessa, tô pronta, plif, sou Vanessa. Não tem esse dia. Segundo o Ciampa, que é um cara que eu gostei muito de falar tanto no meu mestrado quanto no meu doutorado, ele é vivo, então dá para ir lá discutir com ele. Ele é da PUC, foi meu grande mestre, um dos meus grandes mestres. Ele fala que a gente está construindo, reconstruindo, desconstruindo o tempo todo a nossa identidade. Então a gente pode olhar para uma pessoa e falar assim, nossa, isso aqui eu não gosto. Ou olhar e falar, pô, isso aqui é legal. Só que a gente tem que estar seguro do nosso jeito de ser, né? Que a crítica que o outro faz sobre a gente não nos define, mas de verdade não nos define. Porque eu, sendo Vanessa, eu vou provocar nas pessoas raiva, eu vou provocar nas pessoas amor, eu vou provocar gratidão, vou provocar, sei lá. Você não tem controle sobre isso, né? Não tenho. A hora que a gente entende que a gente tem pouco controle sobre a maioria das coisas, rola uma leveza. Assim, a gente olha e fala, tá tudo bem também, entendeu? Não vai dar para fazer tudo no 9. O 9, todos os pratinhos do 9 não vai rolar. Vamos entregar um 7,5, que já tá bacana, né? E não deixar nenhum pratinho cair muito. Também tem que manter eles todos meio girando, assim. Mais ou menos ali na Eu média, né? Na média. Eu acho que essa insegurança toda tem porque um repertório maior, né? A gente tem um cardápio maior de opções de como ser mãe, muito explícito, muito escancarado. Mas eu acho que tem um lado bom, que acho que para nossa geração não é boa, mas que talvez para os nossos filhos sejam, que assim, que do jeito que estava, tinha um aparente equilíbrio, uma homeostase ali, que não era verdadeira. Tinha muita gente fora desse ciclo, né? Tinha muita gente excluído de como que era legal. Então, quando a gente sacode isso aí, fala assim, mas pera um pouquinho, tá todo mundo tendo as mesmas oportunidades? Tá todo mundo tendo acesso aos mesmos direitos? Ah, não tá. Então tá ruim para todo mundo. Então a gente tem que ir lá olhar para o preto, a gente tem que olhar para o pobre, a gente tem que olhar para o índio, a gente tem que olhar para o gay, a gente tem que pôr todo mundo para dentro da cordinha dos direitos. Sim, se você não gosta, famílias diversas, né? As com mais diversas formatos, configurações de família com 2 pais, 2 mães, criado pela avó, né? Não, e gente, a gente é brasileiro. Brasileiro é uma bagunça. A gente tem o maior sincretismo religioso do mundo. A gente tem mistura, né? Ah, não, porque eu não gosto de refugiado. Ah, disse quem? O Tupi, né? Para! Nativo dessa terra. É o nativo. Ah, o próprio urucum em pessoa. Dá um tempo. Né? Ai, não gosto não gosto dessas misturas. Que mistura, meu amor? Você tá aqui, isso é misturado. Né? Isso é o nosso mais bonito, é o que a gente tem de mais lindo, é que a gente é misturado. Então, acho que tem parte da nossa insegurança tem porque não estava bom. Era uma aparente sensação de um equilíbrio que estava bom para um pedacinho muito pequenininho. E agora a gente vai ter que sacudir, vai ter que fazer. Vamos ter que falar dos que estava para fora. Gostei muito disso que você falou, porque essa questão de hoje em dia a gente tem um cardápio maior de como criar os nossos filhos, tem tudo a ver com a questão também de respeitar a diversidade das famílias, né? Das famílias terem diferentes jeitos de maternar, de educar os filhos, e eu acho que a gente ampliando esse leque também, aos poucos, vai aumentando o respeito às diferenças. E acho que esse ponto que você tocou da realidade instagramável é fundamental, porque se a gente está comparando com outras gerações, né, e falando, a nossa geração é mais insegura, as gerações anteriores não tinham isso, né? Claro, você podia se comparar com seu vizinho, com sua prima, com as pessoas que você conhecia ali na sua vida real, presencial, mas hoje em dia a gente se compara com muito mais gente, né? E é claro que sempre vai tocar em algum ponto de insegurança ali sua, né? E você vai achar que a grama do vizinho é mais verde, que a outra família é mais feliz, que você tem defeitos ali que o outro não tem. Não, esses dias eu recebi a foto, não sei se você viu, a foto da Paola Oliveira no Instagram, num biquíni, assim, coisa mais linda do mundo.
É uma que ela tá viu? de costas, não. Linda, um corpo. Eu olhei a foto e falei, gente, a gente não tem um minuto de paz. Não dá, né? Não dá! Por que Pelo amor de botaram esse Deus! negócio aí? Não quero ver. Exato, porque assim, gente, como é que eu tiro lixo, cuido de filho, ensino olhar ali, olhou, atendo 8 pacientes por dia? Como é que eu olho essa foto com o mínimo de dignidade? Sabe? Nessa hora a gente tem que reconhecer o quê? A inveja e falar, porra, mas também tudo não teremos, né, minha gente? Não vai, nessa vida não deu tempo. Vamos talvez tentar na numa próxima. Não, mas eu acho e levar também importante com um pouco de leveza, né? Também levar com um pouco de... Tá tudo bem. Sim. Não, e isso que você falou também de seguir perfis com os quais você se identifica, o que não te fazem mal, né? Nossa, eu acho isso muito importante, muito importante. Se você tá seguindo uma pessoa e toda vez que você olha o perfil dela, você se sente mal com a sua vida, para de seguir essa pessoa. Meu Deus. Esquece, deleta da sua vida. E eu acho que assim, quando você para de seguir, você realmente esquece, né, que a pessoa existe. E para que você vai ficar olhando uma coisa que te faz mal? Não, é que pensa a nossa vida, né? Sei lá, a gente vê essa molecada novinha com 1.000 amigos, 5.000 amigos, 50 mil seguidores. Você olha e fala assim, gente, num mundo normal, quantos amigos a minha filha pode ter? 10? Numa sala inteira, 30? Não sei. Então, assim, fica muito escalonado, né? Que é isso que você tá falando, mãe, a gente se comparava com a vizinha, com a prima. Agora, numa escala que a gente é infinito. E acho que quando a gente reconhece que perfil que agrega e que não agrega, e não tem regra, né? De perfil que agrega e não agrega, tem que fazer sentido para a pessoa. Muito, isso acho que é totalmente individual, né? Individual, eu acho que é um jeito de você ter um autoconhecimento. Falar, pô, isso aqui faz sentido na minha vida, isso aqui não faz. E chega um momento da vida que a gente entende que a gente não tem que caber na calça, né? Que é a calça que tem que caber na gente. Exato. É parecido com os perfis que a gente segue. Espera um minutinho, eu não preciso ter essa vida. As pessoas que eu sigo é que tem que poder me ajudar em alguma coisa. Tá me ajudando? Tá me jogando para baixo? Bom, clique. E é libertador. Bloqueia ali, pronto, silencia e para de ver, né? Uma coisa que tá te fazendo mal. Sim. Eu, há muito tempo, parei de discutir política partidária no Facebook, porque aquilo, assim, eu não sei te explicar o que acontecia com a minha pessoa. Primeiro que eu chegava no 2015, eu falava, gente do céu, eu não vou ter com quem conversar. Não vou. Né? E, então, eu acho que também perceber 2018, que tipo de tema... acho que foi pior ainda, né? Ano de eleição. Não, em e 18, o ano que vem vai ser difícil também. No ano que vem eu acho que eu vou mudar. Eu vou para Marte um pouco, assim, porque não vai Prevejo rolar. muitas brigas familiares entre amigos. E eu acho que a gente precisa prestar atenção nos temas que pegam, né? O que nos pega? Por exemplo, tem perfil de pessoa que eu olho e falo assim, mas por que essa pessoa faz isso? Por exemplo, o perfil de gente que gosta muito de bicho e segue aqueles perfis de pessoa que ficam postando foto de bichinhos maltratados e de denúncia, não sei o quê. É legal, tem um papel político importante, social importante, de denúncia importante. Que legal. Trate isso num fórum que não seja na hora do seu almoço, na hora que você está rolando a câmera e aparece um cachorro estrupiado. Escolhe o momento que você vai entrar naquele perfil e, de repente, ajudar, adotar, encaminhar para adoção, sei lá o quê. Mas vá ativamente ao teu perfil. Não precisa ficar no seu rolo que em qualquer momento. Isso serve muito para maternidade, né? Assim, por exemplo, tinha uma época que se discutia muito, por exemplo, Danoninho. Pode dar Danoninho? Nossa, eu lembrei quando você estava falando do parto, eu ia dar o exemplo do Danoninho, eu acabei esquecendo. Gente, Danoninho, quer causar polêmica, fala que vai dar Danoninho para criança. É da mesma época, a polêmica do Danoninho. Gente. Assim, precisa estar muito afim com aquilo que você quer. Sei lá, a gente comia Danoninho pra caramba, né? Quando a gente era nova, sei lá. Eu lembro que eu tomava refrigerante com pizza direto, de manhã. Minha mãe não tava nem aí. A minha filha, se eu falar pra ela que ela vai comer uma pizza amanhã cedo, ela vai falar, mas por quê? Tá doida, Era o programa da vida. Minha filha nunca tomou refrigerante. Eu tomava refrigerante, sei lá, desde sempre. Então, assim, as coisas vão se adaptando. Então, tem que fazer sentido. Você quer dar Danoninho? Então, saiba o que faz bem, o que faz mal, o que não sei o quê. Tem hora que funciona, tem hora que não funciona. Para algumas pessoas funciona, para outras pessoas não funcionam. Para você, faz sentido? Porque eu acho muito injusto, por exemplo, a pessoa estar tomando Coca-Cola, que eu não tomo, por exemplo, e falar para a criança que ela não pode. Por que você não pode? Eu acho incoerente, porque o modelo ele vale mais do que a palavra. Mas é diferente do álcool. Por que não pode criança tomar álcool? Porque é proibido. Por lei é proibido. Então é um critério mais geral. Mas não é estranho? É estranho, chama paradoxo, não incoerência.
incoerente é você tomar refrigerante e falar para não bem pequeno, né? Tô falando assim, criança de 10 anos, por que já exemplo, entende as coisas. que já entende, você falar, não, mas Porque faz mal. Não, mas você tá tomando. Não, mas você tá tomando, meu amor. Então, assim, tentar buscar essa coerência, muito melhor você falar pro seu filho, filho, vai ler um livro, quando você estiver lendo um livro, do que você estar no Instagram invejando os nudes da Paola lá e mandar o seu filho ler um livro. Você fala, bom, meu amor. Se ele não vê você tá lendo, talvez seja meio difícil ele pegar o gosto pela leitura, né? Nossa, a alimentação é uma coisa que não só dá muita polêmica, mas mudou muito, né? Da nossa infância para cá, as orientações são completamente diferentes, né? Se dava chá para beber, a coisa do açúcar, né? De não dar até 2 anos, não dar suco. E é uma coisa que, assim, de quando meus filhos eram bebês, agora que eles estão com quase 8 anos, já mudou. As orientações estão sempre mudando. Sempre causa muita polêmica nas redes, nos grupos, e eu acho que é uma coisa que causa muita insegurança também nas mães, porque, não sei, eu sei que para mim, hoje em dia eu já tô mais tranquila com isso, mas era uma insegurança grande minha, assim, de tipo, eu tô dando a melhor alimentação possível para os meus filhos, mas eu não tô dando orgânicos em todas as refeições, mas eu podia melhorar, mas eu vou dar uma salsicha pro meu filho. E assim, eu fui muito, com o açúcar, eu fui muito rígida mesmo, assim, antes de 2 anos eles não comeram, fiz certinho. À medida que eles foram crescendo, eu fui liberando um pouco mais. Refrigerante eles não tomam também, mas tem uma trecheira, né, vez ou outra. Eu acho que, não sei, para mim a alimentação é algo que me causa ainda alguma insegurança, assim, de, será que eu tô estragando os meus filhos? Eu acho que é um tema, assim, que você acha que causa muita insegurança nas mães? Eu acho que tem muito a ver com o jeito que a própria... Eu acho que todas essas inseguranças, os pontos que pegam mais com as mães são os pontos que pegam mais com elas mesmas, né? Nossa, total. É verdade. Né? Então, por exemplo, aqui na minha... Tapa na minha cara. É verdade. Porque eu sou conhecida por ser essa pessoa, né? Eu sou uma terapeuta que os meus pacientes falam, lá vai a fofura do dia, né? O coice do dia. Eu sou essa pessoa. Mas não é por mal, tá? Eu sou legal. Não, claro, mas é que não, me fez cair uma ficha agora, porque assim, minha alimentação não poderia ser muito melhor. Então, por que eu me sinto culpada se eu deixo eles comerem uma coisa que não é saudável? Porque eu também tô comendo essa coisa que não é saudável. Entendeu? Mas eu acho que as crianças, elas acabam sendo muito um espelho da forma como a gente lida com o mundo, né? O ponto que pega com eles é o ponto que pega com a gente, que provavelmente pega... Isso é muito legal da gente pensar, que é assim, isso é uma boa pauta, que é a questão de quanto a gente repete padrão familiar de forma inconsciente, né? Isso é uma colaboração da psicologia sistêmica que fala que a gente vai repetindo de todos os nossos ancestrais padrões que a gente, mesmo aqueles que a gente odeia, da nossa avó, da nossa mãe, a gente repete. Então, quando a gente está atento àquilo que a gente quer romper até aqui, a gente vai, daqui para frente, a gente não vai fazer isso. A gente vai errar erros novos. Eu acho que a grande meta de toda mãe vamos errar erros novos. Estamos alinhados que vamos errar erros novos? Porque não é possível que você se incomodava tanto com isso que a sua mãe fazia e agora vai fazer igual. Então, acho que a terapia, os processos de autoconhecimento, de autocura, eles servem para romper esses padrões. E por que então, acho que a comida... igual, então, porque essa coisa bem inconsciente, assim, a gente... Bem inconsciente mesmo, né? Bem inconsciente, assim, para pensar na imagem melhor do inconsciente, é um iceberg. Aquilo que a gente tem na consciência é a pontinha que está para fora. O para baixo da água ali do iceberg é tudo que a gente não tem acesso. Então, a gente poder olhar e falar assim, pô, por que será que esse ponto em especial me pega mais do que outros? Né? O que me pega daqui que em outros lugares não me pega? E parar e falar assim, bom, isso aqui também... Porque quando a gente... Isso, de modo geral, a gente projeta no outro, nos nossos filhos, tem o livro, O Encontro com a Própria Sombra, né? A Maternidade, o Encontro com a Própria Sombra, da Laura que esse Gutman, né? Soco. Gutman, né? Que esse sim, é um soco o tempo todo, né? Que assim, tipo, quando aquilo que mais te incomodar em qualquer ser humano, há uma pequena chance de ser teu. Né? Um bom jeito da gente reconhecer a nossa sombra, aquele conteúdo que a gente não quer acessar na gente mesmo, é quando você tá numa mesa de 10 pessoas e tem uma que te irrita. Nossa, como aquela pessoa é? Filha, é você, escancarado. Pode saber. Então, já é uma boa dica. É a sua sombra ali projetadinha.
né? Então, a gente olhar para os nossos filhos, os temas que pegarem na nossa maternidade, provavelmente é o tema que pega a gente, provavelmente é o tema que já era um problema com os nossos pais, que já era um problema deles, com os pais deles. Então, olhar e falar assim, achei. Uhum. Estava falando da comida, eu te interrompi. Que eu acho que, assim, por exemplo, aqui na minha casa, a comida veio exatamente como um grande... Era tão diferente de tudo que eu tinha imaginado, tão, assim, que a minha filha mais velha, ela simplesmente ficou anos sem comer. Ela foi a criança Sério? Ela só não comia, assim. Nossa. Ela sempre dormiu super bem, ela nunca ficou doente, ela nunca tomou antibiótico, ela era uma criança adequada. Para todos os assuntos, ela era uma criança... Sabe aquela criança que não está fazendo bobagem? É a Laura. Se ela estiver em silêncio, ela não está fazendo Ela não bobagem? tá É a aprontando Laura. nada. Ela não tá. Ela é uma criança adequada. Ela não come. Ela não gosta de comer. E eu olhava e falava, como é que um Ai, que ser humano... agonia, né? Que desespero. Que agonia. E aí eu comecei a sacar, e aí teve um primo meu, que foi o meu primo Orlandinho, que ele é bem conhecido no Mames, porque ele é bem gato, eu sempre posto foto dele. Acho que eu já vi. Já viu? Ele é gato. E um dia eu assim, porque assim, a gente tem uma relação instagramável ali, que tá tudo bem, tudo ótimo, mas quando a gente tá os dois mesmo, só nós dois, a gente é muito verdadeiro, assim, um com o outro, sabe? A gente é muito entregue na nossa, assim, é muito bom ter ele junto. E aí um dia eu lá, agoniada, falando sinceramente, não tinha nada de instagramável na nossa conversa, e eu disse, que eu fico desesperada que a Laura não come, porque ela não comia nada. Aí ele falou que todos os médicos já tinham me dito, que todo mundo me disse, falou assim, mas quando ela tiver fome, ela vai comer. É uma questão de sobrevivência. Porque o que os médicos falam sobre criança que não come? Casa que tem comida, a criança não morre de fome. Então tem uma banana ali, a hora que ela quiser, ela vai comer uma banana, ela vai tomar o leite, ela vai comer, porque na casa tem. Então, assim, depois disso, assim, ela era bem pequena, foi muito libertadora. Agora, quer comer, come. Mas aqui em casa não é um lugar que tem muito acesso à porcaria. Assim, eu não como, meu marido não come. Então, entendeu? Ela vai comer o que tem e o que tem é bom. Então, tá bom, check. E Né? uma coisa então, que assim, já deixou de ser uma grande preocupação para você. Assim, eu desliguei, assim, eu falei, não vou pôr o foco nisso, não vou desgastar minha relação com ela por conta disso. A gente vai... Não, isso a gente não vai ter. Então... E ela tá saudável, então tá tudo bem. Ela é enorme, ela é alta para a idade dela, ela tá ótima. E eu parei de me desgastar comigo mesma, né, de me preocupar, e de me desgastar com ela. Eu ficava muito frustrada de cozinhar, que eu já não sei cozinhar, e ela não comia a comida que eu tinha feito todo o esforço do mundo. Eu falei, por que eu tô pondo essa conta para ela? Né? Porque essa conta nem é dela. Ela não pediu para eu cozinhar 15 tipos de papinha diferente, todas, sei lá o que, eu odeio cozinhar. Então, acho que cada um, assim, poder olhar e falar, tá, por que isso aqui tá me doendo tanto? Aprofunda nesse tema. E depois você se perdoa, sabe assim? Dá uma perdoada. Isso é muito importante, né? Especialmente nesse momento de crise que a gente vive, que a situação não tá ideal. A gente se perdoar se né, a nossa maternagem não tiver aquilo que a gente idealizou, né? Agora, só para a gente se encaminhar para o fim, saindo um pouquinho do tema da insegurança, mas aproveitando que você está aqui, você é especialista em terapia de casal, quais são os temas aí que estão causando mais conflitos entre os casais? Mudou com a pandemia por causa da sobrecarga, de ficar dentro de casa, ou são os mesmos temas sempre? Eu acho que os temas eram parecidos, mas eles ficaram mais coloridos, assim, né? Eu acho que principalmente porque toda a crise econômica desgasta muito o casamento. Então, quando um dos dois está desempregado, os dois estão desempregados, ou estão, né, assim, tendo que trabalhar mais para ganhar o mesmo que trabalhava menos e tal, necessariamente tem um conflito muito maior, tem um desgaste da relação muito grande, né? Então, acho que a gente precisa lembrar, toda vez, sem exceção, principalmente as mulheres, quando elas chegam no consultório e falam, eu quero me separar, eu faço a seguinte provocação. Se você está aqui em terapia de casal, muito provavelmente antes você gostaria de tentar. Se tem uma mínima chance de tentar salvar esse casamento, a gente precisa pensar em duas coisas. Primeiro, ressignificar o papel do vilão e da mocinha. A gente precisa olhar que muitas vezes os dois são vítimas.
Eu não tô falando, claro, de relacionamento super abusivo, super tóxico, super... claro. Não tô falando disso. Tô falando assim, de uma relação razoável ali, que funcionava. Então, vamos olhar com mais honestidade que talvez você não seja todo esse alecrim dourado, nem ela, nem ele. Certo. Né? Assim, vamos fazer o meia-culpa ali, olhar com honestidade. Você tá entregando quanto, assim, também, sabe? Porque o problema financeiro da pandemia deslocado para o casamento só vai piorar com o divórcio. Porque ninguém fica mais rico com o divórcio. Todo mundo fica mais pobre com o divórcio. Ao contrário. Além disso, um divórcio tem um desgaste emocional absurdo. É muito. Principalmente quando os casais não conseguem fazer um acordo e vão para litígio. Então, aí é um desgaste para todo o entorno. Os filhos saem muito prejudicados. A saúde financeira daquele até então casal sai muito prejudicado. Então os temas eles estão mais assim, as pessoas estão muito à flor da pele. E uma coisa que eu queria aproveitar para dizer que é o seguinte: sair para jantar tá caro, sair para o cinema nem dá por conta da pandemia, passear tá um pouco, às vezes dá uma sensação assim de que a gente está se colocando em risco, está colocando o outro em risco. E tem uma coisa que é de graça que todo mundo faz em casa, que é transar. Só que tem um descompasso. Porque é de graça, né? Só que tem um descompasso. Os homens, falando de casais héteros, né? Os homens, eles em geral querem transar mais. Homem transa para descansar, homem transa porque tá feliz, homem transa porque o time ganhou, homem transa porque o time perdeu. Homem quer transar. Isso é uma coisa cultural, né? Não é uma coisa que, ai meu Deus, tem o gene do transar. É uma coisa cultural da nossa sociedade. Certo. Por outro lado, as mulheres tem que ter quase que um alinhamento planetário para querer transar, né? O Marte tem que estar alinhado com a Lua, porque o ângulo tem que estar tudo bem. Você tem que estar descansada, você tem que estar depilada, você tem que estar com a calcinha certa, sábado de manhã não, eu tô menstruada, eu tô não sei o quê. Tem uma série de não. E tem o pior que as mulheres fazem, principalmente as mulheres fazem, que é usar o sexo como moeda de troca. Então, eu só transo quando meu marido merece, como se fosse um mérito. Você vê um muito presente isso nos casais? Quase 100%. Sério? E o que acontece com isso? Ela acha que ela está sendo super feminista. Ela fala assim, eu também não vou transar. E, na verdade, é de um machismo tão estrutural que é como se só o homem pudesse aproveitar do momento. Como se a mulher não gostasse de transar. Como se ela não estivesse transando pelo próprio prazer também, né? Tipo, como é que ela tá? Vou transar com ele aí. É pro prazer dela também, né? Exato. Então, assim, primeiro entender exatamente isso que você falou. Assim, transar deve ser para juntar o casal, para conectar o casal, porque quando a gente transa, tem essa conexão, né? Assim, mesmo que a coisa estava muito ruim, você acaba dormindo mais perto, você acaba encostando o pé com o pé na cama, você, né? Você fica mais fofinho no WhatsApp. Tipo assim, tem uma conexão que rola. E o não transar tem esse afastamento. Então, acho que precisa ter uma autoanálise para você perceber se você está fazendo algum tipo de jogo em relação a isso. E tem um texto que eu escrevi lá no site do Mames da Madrugada, que eu ensino os homens, e é um texto para os homens, a fazerem preliminares. Olha só. Amém, Senhor. E lá, eu acho que a grande colaboração desse texto é que a melhor preliminar que existe na galáxia é quando o bebê chora às 3 da manhã, o abençoado levantar para acudir o bebê. Amém. A melhor coisa que tem. É a melhor preliminar. Lavar a louça é uma excelente preliminar. Ah, mas ela não me pediu. Meu amor, a louça não é autolimpante, tá? Então você vai lá e lava a louça. Você dá uma esticada na cama. Esse tipo de coisa... Não precisa pedir, né, gente? Pelo amor de Deus. Não precisa pedir. Esvazia a carga mental daquela mulher. Uma mulher descansada é uma mulher que transa. Então, acho que todas essas coisas eu acho que são importantes para a gente refletir assim, sobre casamento, né? Acho que a pandemia deixou esses temas todos, dinheiro, transar, educação de filhos, sempre foi um tema de conflito nos casamentos. Agora, eles continuam sendo os mesmos, mas mais coloridos, assim, tá mais em negrito. Entendi. Não, e ainda mais com toda essa ansiedade de pandemia, medo de adoecer, medo de morrer, dificuldade financeira, um que foi mandado embora do emprego, sem grana. O tesão vai para o espaço, né? Sim, principalmente para as mulheres. Homem olha tudo isso e fala assim, nossa, que vontade de transar. Nossa, morreu 1 milhão de pessoas. Nossa, que vontade de transar. Você olha e fala, mano, da onde? Mas todos são assim? A maioria.
Olha, a imensa maioria. É muito comum. Uhum. Então, o recado final é transem, né? Lavem a louça, os homens lavem a Homens lavem louça. a louça. Mulheres não fiquem operando, aproveitem o momento, né? Não Uhum. fiquem usando isso como moeda de troca, mas esse é um bom Curtam também, termômetro. né? Esse momento. Curtam, É um bom termômetro para medir como está o casamento, né? Quanto tempo faz que você Uhum. não transa? É um bom jeito de você saber se, ixi, agora já era, e lembrar, falar, não transei nunca mais. Né? Coloca isso na sua agenda, junto com 45 calls, fazer arroz, ver se as roupas das crianças cabem no verão e tal. Coloca na sua agenda e fala, Tem que acho dar, que seria tem que legal. dar. Não, e Não, acho que claro, isso, fala. não é claro, só para não descontextualizar o que eu estou dizendo, que é muito perigoso quando corta só um pedacinho, né? Uhum. Eu não estou dizendo que as mulheres têm que transar por obrigação de salvar nada. Claro, não. Uhum. Não, só para, né, Lógico. deixar bem claro, que elas Mas, transem porque é legal, né? sim, mas é que eu acho importante identificar, né, como você falou, se o casal não está se conectando, não está transando, está distante, entender o motivo disso, né? É porque a relação já acabou? É porque a mulher não está com vontade por estar muito preocupada, por estar só sobrecarregada, ou porque está fazendo jogo, né? São situações diferentes. Então, acho que é importante também pensar no porquê que isso está acontecendo. Isso. Vamos para os nossos blocos agora, então? No bloco Conselho de Mãe, a gente dá alguma dica. Pode ser um filme, uma série, pode ser um podcast, qualquer coisa, um livro, ou pode ser uma dica de comportamento, alguma coisa que você faz e dá certo na sua casa, qualquer coisa, qualquer dica. Vanessa, quer começar? Eu quero muito sugerir um autor que aqui no Brasil ele não é tão conhecido. Ele se chama Janusz Korczak. Ele é um autor polonês que tinha um orfanato na Segunda Guerra Mundial com 300 crianças e era só ele e uma outra adulta cuidando. E ele, imagina o que é cuidar de 300 crianças em 2 adultos. E ele escreveu alguns livros, e o livro que eu queria muito sugerir se chama Como Amar uma Criança, que eu acho que toda mãe, todo pai merece ler. Legal. Para quem não captou aí o nome do autor, Janusz Korczak. Tá. Depois eu vou pegar o nome direitinho e colocar na descrição do podcast e na descrição do vídeo também. Não sei se você está ouvindo nas plataformas de áudio ou se você está vendo a gente no YouTube, mas eu coloco o nome do livro e do autor direitinho aí na descrição. Você falou disso, eu me lembrei daquela história na Romênia, que tinha um orfanato e que um pesquisador fez todo um estudo em cima disso, né, de como as crianças que não recebiam atenção e carinho e amor não se desenvolviam muito bem, né, não sei se tem a ver com essa história aí, mas eu me lembrei disso. Eu agora não vou lembrar o nome eu até já escrevi uma matéria sobre isso, mas eu não estou lembrando o nome do autor agora, mas depois se tiver algum livro dele eu posso colocar na descrição também. Porque essa história dele é bem isso, né? Porque era no momento de guerra, assim, bem durante a Segunda Guerra, era dentro do gueto de Varsóvia mesmo, o orfanato, e ele ficou alguns anos gerenciando o orfanato, cuidando dessas crianças e amando essas crianças. Então, o lindo dessa história é que essas crianças, elas eram artistas, elas faziam peças de teatro, elas escreviam um jornal, elas participavam da organização da casa, e ele coloca tudo isso de um jeito muito generoso, amoroso. E é uma história que me dá muito dó do jeito como ela acabou, porque todas as crianças foram encaminhadas para o campo de concentração de Treblinka. Então, todos eles morreram. Sim, todos eles morreram. E para nenhuma dessas mortes ser em vão, eu queria muito perpetuar a memória dele e dizer para todo mundo, leia o livro para a gente poder manter todas essas 300 crianças e ele imortais. Nossa, fiquei arrepiada agora. Que história triste. Quer dizer, bonita por um lado, mas com um final muito triste. Mas fiquei curiosa, vou procurar esse livro, sim. Depois eu te mando o nome. A minha dica é de livro também, vou pegar aqui os nomes certinhos. Porque como a gente está falando muito de insegurança materna, tem uma série de livros da pediatra Luciana Herrero, que são Diário de Bordo da Família Grávida, Diário de Bordo do Parto e Diário de Bordo do Bebê. E são livros que trazem dicas bem práticas de como se preparar para uma gravidez, isso envolvendo a família inteira, né? Não só a mãe, mas o pai, os avós.
Aí tem o diário de bordo do parto, que é mais focado nesse momento do parto, e o diário de bordo do bebê, que é um guia de cuidados práticos com o bebê. Então, como ele é um livro escrito por uma pediatra, né, alguém que tem credibilidade, que entende do assunto, e como ele é muito prático, né, traz dicas bem práticas, eu acho que pode ajudar muito quem está passando por momentos de insegurança. Então, essas Muito são as legal. nossas dicas. Bom, no bloco Se Eu Soubesse, eu sempre pergunto para a nossa convidada, nossa entrevistada, se ela faria alguma coisa de diferente se pudesse voltar ao passado. Pode ser em relação a qualquer coisa relacionada à maternidade, enfim. Abra o seu coração. Então, minha gente, né? Fiquei pensando assim, que eu sou uma pessoa que eu não passei muitas vontades na minha vida, não. Eu fiz bastante das coisas que eu quis, eu fiz, assim. Eu fui uma pessoa que assim, eu tinha lá as minhas metas e eu corri bastante atrás delas, assim, eu me diverti bastante, fiz muitas das coisas que eu quis. Não me lembrava, assim, de muita coisa que eu não, assim, né, de fazer diferente, mas tem uma muito intensa que eu não fiz, que eu talvez me arrependa, que em alguns momentos eu me arrependo, assim, está oficial, eu me arrependo de não ter tido o terceiro filho, olha só. Eu sempre disse que eu ia ter 3, sempre. A vida inteira eu sempre disse que eu ia ter 3. Tinha nome e tudo. Mas aí, em algum momento, eu achei que não estava cabendo assim muito para eu ser a mãe que eu sou. Que eu não tinha babá, eu não tinha muita ajuda de família, eu não tinha muito nada. Assim, eu gosto muito de participar da vida ativamente dos meus filhos, mas eu tenho muitas Vanessas. Então, eu gosto muito de trabalhar também. Eu gosto muito de trabalhar em várias coisas. E eu gosto muito de sair com os meus amigos. E eu gosto muito... Não estava fechando essa conta de eu ser todas essas Vanessas e ainda ter um terceiro filho. E aí, eu sempre quis que os meus filhos tivessem idade muito próximas, para eles serem parceiros. E a verdade também, que não é muito instagramável, é que daí não atrapalhava muito minha carreira por tanto tempo. Sim, não, mas isso é uma realidade, né? Então eu acho que eu me arrependo em alguns momentos, de forma bem dramática, de não ter tido 3 filhos. Mas talvez se você tivesse tido o terceiro, você não teria se dedicado tanto a outras coisas também, né? Muito obrigada. Não se pelo arrependa. acolhimento. Não, mas é verdade, né? A gente, sei lá, às vezes assim, o que poderia ter sido, às vezes parece mais interessante do que seria na realidade, não sei. Mas eu também, assim, eu e meu marido, a gente já falou muito, assim, sobre ter um terceiro também, mas sempre ficava nessa, né? Ai, será? Vai, não vai? Agora os meus estão com quase 8. Também, assim, gostaria que fosse uma diferença menor, para pensar em ter um terceiro agora. Quanto mais velhos eles ficam, menos vontade eu quero de ter o terceiro. Então, agora, assim, eu praticamente 100% desisti dessa ideia. Não sei se eu vou me arrepender mais para frente. Mas eu acho que não. Acho que tá bom do jeito que tá. Mas Já também é eu uma galera também doida, né? já pensei muito nisso. Às vezes dá vontade, quando eu vejo um bebezinho, ou em algumas situações, seria legal ter mais um filho. Eu acho que é que assim, esse bloco do Se Eu Soubesse, eu acho às vezes um pouco injusto, porque você pensa na coisa que você faria de diferente, só que se você não tivesse feito daquele jeito, você não teria consciência de que você poderia ter feito diferente, né? Mas eu acho que como a gente está falando de insegurança, eu lembrei de uma coisa, eu acho que se eu pudesse voltar no tempo, e se eu tivesse esse terceiro filho, com certeza seria uma coisa que eu não ficaria tão insegura em relação à amamentação. Porque como eu tive gêmeos, vinha muito essa coisa de tipo, você vai ter que complementar, você não vai conseguir amamentar os dois. E eu sentia muita insegurança, assim, de não conseguir, eu queria muito amamentar. Se eu não conseguisse, se não rolasse, tudo bem, mas assim, era uma coisa que eu queria muito. E no começo eu sempre complementava, né, com fórmula, porque eu achava que não seria suficiente. E depois eu fui ficando mais esperta e percebendo que eles estavam, né, crescendo bem, saudáveis. Eu até falei para a pediatra, falei, não posso tirar esse complemento, pô, tô amamentando no peito, para que eu preciso dele? Ela falou, então vai reduzindo aos poucos. E eu fui, e eu comecei a me sentir mais segura de que eu poderia amamentá-los. No fim, assim, eu nunca retirei completamente o complemento, porque também, como eram 2, era muito cansativo. De madrugada, se os 2 choravam ao mesmo tempo, eu dava o peito para um, meu marido dava a mamadeira para outro, ou na rua, quando a gente saía para passear também, ia revezando, ou no peito, ou na mamadeira. Então, eu nunca tirei o complemento totalmente, mas eu acho que se eu voltasse no tempo, ou se eu tivesse um terceiro filho, eu sentiria menos insegurança, assim,
de achar que eu não estava dando conta, que não estava sendo suficiente. Mas é claro que eu só tive essa consciência porque eu passei por isso e vi que deu tudo certo no final, né? Mas o recado que eu queria dar assim para as mães que ou estão para ter filho ou que estão com bebês pequenos se a amamentação é uma coisa muito importante para você, vá em frente e procure ajuda se você precisar. Procure consultoras de amamentação se você estiver precisando de ajuda, mas sinta-se segura de que você é capaz de amamentar seu filho, né? Claro, a não ser em casos específicos em que realmente não é possível. Mas essa era uma grande insegurança minha. E é difícil, né, cara? A gente é julgada, né, por a gente mesma, por todo mundo, né? E qualquer Então que é seja a sua difícil. escolha, né? Se Exato. você quer dar só o peito, vão te julgar porque não vai ser suficiente. Graças a Deus, assim, na minha família, no meu entorno, as pessoas sempre me apoiaram, mas bom, as mães são julgadas o tempo todo, né? Seja lá qual o caminho que elas tomem. É. Mas é isso, gente. Menos julgamento, mais sexo. Não, e que os julgamentos não nos definem, né? Os julgamentos não É, nos definem, tanto é faz. isso. E não Entra se na sintam fila. inseguras pelo julgamento dos outros, né? Confiem em Quem quiser julgar vocês. pode fazer um Pix também. Isso, ótimo. Pagar uns boletos. É, Ai, Vanessa, acho que é isso. Adorei nosso papo. foi ótimo, delícia. Aprendi muito sobre psicologia com você e sobre como a nossa mente funciona. E foi bem bacana. Acho que foi uma conversa bem rica e espero que ajude as mães que estão ouvindo a gente a passar pelos momentos de insegurança. Super obrigada pela oportunidade. E acho que a gente tem que falar sobre isso mesmo. Vamos tirar os elefantes debaixo dos tapetes. Isso. Falar sobre as nossas inseguranças é o melhor jeito de superá-las, né? Isso mesmo. Então tá bom. Obrigada. E obrigada a você que ficou ouvindo a gente até o final. Entra lá no Instagram, no @podcastamãe, para acompanhar a gente, saber quando tem episódio novo. Vou colocar na descrição também as arrobas dos perfis da Vanessa, do Mames da Madrugada, para você seguir também. E é isso, até o próximo episódio. Tchau, tchau.